Olá a todos, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um dia, mais uma semana, graças ao nosso Deus, glória a Deus em todo o tempo. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado em todo o tempo, no nosso meio, em todo o lugar. Que seja sempre feita a tua vontade, Pai, tanto na terra, assim na terra, como ela é feita no céu. Obrigado, Senhor, pelo pão diário que tu nos dás e com isto eu peço-te perdão, Senhor, fazendo com que nós entendamos que nós somos somente e totalmente dependentes de Ti. Perdoa-nos assim como nós perdoamos a quem nos ofende, Senhor. Não nos induzas, não nos deixes cair em tentação, Pai, mas antes disso, livra-nos do mal. Eu peço somente a Ti porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pela comunhão que nós temos uns com os outros aqui. E se Tu permitires, enquanto Tu permitires, nós estaremos aqui para Te honrar, para Te louvar a cada dia. E por favor, Pai, eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, se for da Tua vontade, faz com que nós que somos aqui, temos esta comunhão há algum tempo, estejamos fisicamente ainda neste, neste mundo, que estejamos fisicamente uns com os outros para a Tua honra e glória, Pai, se for possível, se for da Tua vontade. Obrigado em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amados. Nós vamos para mais um dia. Os versículos que nós vamos ler estão na descrição do vídeo, então tu podes passar por lá para ter uma ideia geral. Glória a Deus. Vamos fazer uma pequena pausa, não para reflexão, apesar de ser a mesma, mas nós já voltamos. Eu vou só beber água. Ok, amados, em primeiro lugar eu quero dizer, em primeiro lugar não, mas vá. Eu quero começar por dizer que, se possível, orem por um amigo da igreja lá de Portugal. Ele está hospitalizado. Eu ainda não sei o que ele teve. Sei que ele neste momento ele não está, ou neste momento que eu estou a gravar, da notícia que eu recebi, ele não está a conseguir falar. Eu não sei o que é que ele teve, ok? Claro que eu posso imaginar alguma coisa, mas não me foi passado isso, então eu não sei. Por isso eu peço oração por ele. E peço oração, amados, pelas pessoas que não encontram paz. Vocês querem saber uma coisa? Este domingo eu estava na igreja e o pastor de lá disse uma coisa que nós costumamos falar aqui, sobre as palavras terem poder ou não. E eu acho muito interessante quando nós entendemos, se nós abrirmos a Bíblia e alguém ler aquelas palavras não, a palavra mesmo, aquela palavra específica, ela não tem poder. Agora, ele disse o resultado da compreensão daquelas palavras, aí sim terá poder. E obviamente, amados, o significado, a intenção da palavra. Porque se nós formos a ver, se nós acharmos que aquela palavra tem poder e tudo mais, nós também vamos acreditar em toda uma quantidade de coisas e a nossa vida vai ser muito vulnerável, vai ser muito sensível, mais ainda do que já é. Se aquela pessoa disser aquilo, se eu disser isto vai resultar. Amados, não. Agora, o resultado é uma mudança de vida, poderá acontecer, sim. Somente Deus tem o poder da palavra nesse sentido, amados, porque nós já falámos aqui que a palavra chama-se, na verdade, se nós conseguirmos traduzir, transliterar, é bará, que significa uma palavra que Deus, por exemplo, disse, faça-se a luz, ou seja, a sua palavra fez a luz. A sua palavra fez o universo, fez todas essas coisas. Então, somente Deus tem essa palavra, ok? Nós temos Deus e por isso, amados, nós temos é que confiar nele e estar nele. Mas eu peço que nós oremos por aqueles que não encontram calma, tranquilidade, segurança na Bíblia Sagrada. Isso mostra que qualquer coisa não tem poder na palavra, eu volto a dizer. Mas se eles começarem a entender o que a Bíblia Sagrada diz, obviamente, amados, coerentemente com aquilo que nós lemos, o Espírito Santo, ele atua nessa pessoa
e é Ele que faz com que essa pessoa entenda. Então eu peço, amados, para que nós oremos uns pelos outros, mas agora principalmente por aqueles que não entendem as Escrituras, não entendem o Evangelho. E com isto nós vamos começar em Deuteronômio 16, Deus seja louvado. A cada ano, no mês de Abib, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor seu Deus os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome, como o sacrifício com pães sem fermento. Durante 7 dias como um pão sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia em que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deve haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem o cordeiro de Páscoa, ao entardecer do primeiro dia, não deixem sobras para a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá. Ofereçam-no apenas no lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome. Sacrifiquem-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante os 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No 7º dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebrem a festa da colheita, em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação de seu nome. Celebrem com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias, no final da época da colheita, depois que ajuntarem os cereais e prensarem as uvas. Ou seja, a festa da Páscoa, a festa da colheita e agora a festa das cabanas, bem próximas umas das outras. Essa festa será um tempo de alegria e comemoração com os seus filhos e filhas, seus servos e servas, com os levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas de suas cidades. Durante 7 dias celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar estas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais de cada uma das suas tribos em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam a justiça, nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Jamais levantem um poste de madeira para Aserá junto ao altar que edificarem para o Senhor, seu Deus. Jamais levantem colunas sagradas para adoração,
pois isso é detestável para o Senhor, seu Deus. Nunca sacrifiquem ao Senhor, seu Deus, bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para Ele. Quando vocês comemorarem, quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo aos olhos do Senhor, seu Deus, algo mau aos olhos do Senhor, seu Deus, e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu. Algo que eu proibi expressamente. Quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdade que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até às portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais executem alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas julgarão as primeiras pedras e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo vocês eliminarão o mal do seu meio. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Apresentem o caso aos sacerdotes levitas e aos juízes que estiverem de serviço na ocasião, e eles ouvirão o caso e declararão o veredicto. Executem o veredicto que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Façam exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredicto, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredicto do sacerdote e do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Reparem, amados, normalmente existe até uma conversa sobre esta questão. Porque é que o povo pediu um rei, etc, etc. Amados, na verdade Deus já estava a dizer que eles iam fazer isso, ok? Deus não foi apanhado de eles pediram um rei. Não, amados, aqui está a dizer mesmo isso. Deus já sabia que isso tudo ia acontecer. Então, tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor, seu Deus, escolher. Deverá ser um irmão israelita, não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse, jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Glória a Deus, amados. Assim aprenderá a temer o Senhor. Reparem, o estar a dedicar o seu tempo, o estudo, a escrever a lei e a ler essa lei, a meditar nessa lei todos os dias, isso causa temor, o temor que é suposto nós termos. Assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Por isso é que muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia. Amados, eu entendo que a pessoa acredita em Deus, mas se é cristão ou não, isso é discutível, porque na verdade um cristão, ele ama a Deus, certo? E se ele ama a Deus, por que é que não passa tempo com ele? E a Bíblia é o local
em que nós temos a certeza que aquilo que lá está escrito é segundo a palavra de Deus. Eu leio a ACF, eu leio a NVT, eu leio a NVI. Amados, uma coisa, graças a Deus eu nunca disse. Eu nunca disse que quem lê a NVI ou a NVT ou uma dessas novas versões não é cristão, graças a Deus. Temos textos mais literais do que outros. A ACF é, na minha opinião, a melhor em termos literais, ok? E temos textos interpretativos ou até uma tradução chamada dinâmica, que são estas novas versões, inclusive é esta aqui. Ok, essa aí eu vou dizer que é a grande diferença. E depois, no outro extremo, temos textos que mudam completamente a palavra de Deus e que se chamam paráfrases, ok? Nova Bíblia Viva, a mensagem, nova tradução da linguagem de hoje, isso já é muito interpretativo. Agora, NVT, NVI, Nova Almeida Atualizada, são textos em que eu considero a NVT a melhor, mas se nós fomos a ver, são textos com uma tradução dinâmica. Aqui a palavra é, por exemplo, Negeb, ok? Aqui a palavra é Negeb, num texto que nós já lemos aqui, creio eu que já tínhamos lido. Aqui a palavra é Negeb, imaginei na ACF, que é mais literal. Mas esta aqui já traduz como sul, ok? Para colocar mesmo o sentido da palavra, ok? Tem problema? Na minha opinião, não. Isso também é tradução, ok? Eu já fui muito, como vocês sabem, eu já fui muito fechado nessa parte aqui, mas não tanto em relação à tradução, amados, mas sim de onde de onde vêm estes textos, de onde é que vem a ACF, de onde é que vem a NVT, etc, ok? Graças a Deus que eu estudei isso muito da ACF e vocês também, pelo menos aqueles que já estão comigo há uns 3 a 4 anos. E é muito bom nós termos aquele termo comparativo. Nós lemos a Bíblia toda na ACF, nós aprendemos muito nela. E agora hoje, neste caso, neste ano, nós estamos na NVT. Para o ano, Simeão, será diferente. Eu não sei, Deus saberá, ok? Deus sabe, nós saberemos se Ele nos permitir. Mas é interessante ver como nós crescemos em paciência, amados, de ano após ano, graças a Deus. E eu acho isto muito interessante. Quando nós temos a Bíblia Sagrada, nós aprendemos a temer a Deus, aprendemos a sua lei, os seus decretos. E amados, se tens tempo livre, passa e lê a Bíblia Sagrada, ouve a Bíblia. Atualmente, em quase todas as versões, alguém leu a Bíblia, ouve a Bíblia. Então isso é muito, muito bom. E toma atenção, ok? Que tu tires mesmo tempo para fazer aquilo, para ter essa comunhão com Deus. Então isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. A Bíblia faz com que nós entendamos essa realidade. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja, desses mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Glória a Deus. Hoje nós não temos música, então eu vou fazer umas pausas mais curtas. Lucas 9, 7 a 27. Quando Herodes Antipas ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, ficou perplexo, pois alguns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos. Outros acreditavam que Jesus era Elias, ou um dos antigos profetas que tinha voltado à vida. Eu decapitei João, dizia Herodes. Então quem é o homem sobre quem ouço essas histórias? E procurava ver Jesus. Quando os discípulos voltaram, contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou. Lembrem-se que Jesus deu o poder e a autoridade para que os discípulos expulsassem demónios e curassem pessoas, para dar a autenticação de Jesus aqui, obviamente. Amados, e para mostrarem a autoridade de Jesus como enviado de Deus. E eu acho interessante aqui que quando os apóstolos voltaram, ok?
contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Porquê? Porque Jesus tinha dito, olha, vão pelas cidades, preguem, etc. Okay? Então eles voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito. Em seguida, Jesus se retirou para a cidade de Betsaida, a fim de estar a sós com eles. As multidões descobriram seu paradeiro e o seguiram. Ele as recebeu, ensinou-lhes a respeito do reino de Deus e curou os que estavam enfermos. No fim da tarde, os 12 se aproximaram e lhe disseram: manda as multidões aos povoados e campos vizinhos, para que encontrem comida e abrigo para passar a noite, pois estamos num lugar isolado. Jesus, porém, disse: providenciem vocês mesmos ali alimentos para eles. Ou seja, os discípulos estão a dizer: Senhor, manda as multidões aos povoados para que eles comam e tudo mais. Jesus disse: providenciem vocês os alimentos. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, responderam. Ou o Senhor espera que compremos comida para todo esse povo? Havia ali cerca de 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças. Jesus respondeu: digam a eles que se sentem em grupos de 50. Os discípulos seguiram sua instrução e todos se sentaram. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu-os em pedaços e os entregou aos discípulos para que distribuíssem ao povo. Todos comeram à vontade e os discípulos encheram ainda 12 cestos com sobras. Amados, este partir do pão, entregar aos discípulos, este partir do pão, nós vemos lá em 1 Coríntios 11, versículo 23 em diante, nós vemos a falar sobre a ceia do Senhor, certo? Sobre o partir do pão. Este é o meu corpo que é partido e dado a vós, que é partido, amados. Esta comunhão do partir do pão é maravilhosa. Certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas 2 discípulos. Ele lhes perguntou: que as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Jesus advertiu severamente seus discípulos de que não dissessem a ninguém quem ele era. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, disse ele. Ele será rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto, mas no terceiro dia ressuscitará. Jesus disse isso abertamente a esses 2 discípulos aqui. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Por que é que nós então cantamos que Jesus levou a nossa cruz? Eu até vou fazer aqui assim. Por que é que nós cantamos que Jesus levou a nossa cruz? Jesus levou a cruz dele, sim. E a cruz dele significou o quê? Levar os nossos pecados, né? Para ao ser expiação por nós, aqueles que vão a caminho dele. Ele morreu por todos, mas só aqueles que vão até ele é que são lavados. Amados, nós temos que levar a nossa cruz. Então, quando nós cantamos, Ele levou a minha cruz. Não, Jesus levou a cruz dele. E por causa disso, nós entendemos que temos que seguir o mesmo exemplo, mortificar a nossa carne, as nossas concupiscências, ok? Não é estar aí a dar... Não é isso, amados, mas é mortificar as nossas concupiscências, os desejos incontroláveis da carne, nós agora conseguimos controlar por causa do Espírito. E como é que nós vivemos em Espírito? Está claro em Romanos 8, viver segundo o Espírito é viver segundo a palavra de Deus. E Ele, o próprio Espírito, nos ajuda nisso aí. Então, amados, Jesus levou a minha cruz? Não, Jesus levou a cruz dele. E Ele deu-me o Espírito Santo para que eu consiga carregar a minha cruz.
Então, negar-se a si mesmo, levar a sua cruz e seguir Jesus. Reparem, em primeiro lugar, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que entender que nós somos pecadores, amados. Nós temos que entender que a pedir perdão a Deus é a primeira grande coisa que nós temos que fazer. Pedir perdão sincero, arrependimento sincero, amados. E o Espírito Santo é quem faz isso em nós, ok? Em segundo lugar, nós temos que diariamente, gostei muito disto aqui, tome diariamente a sua cruz. Nós temos que levar essa cruz. É o quê? A mortificação da carne, amados. Eu há pouco tempo falei com um pastor lá do seminário onde eu estudo, e todas as terças-feiras, graças a Deus, o nosso objetivo é estarmos um com o outro e falarmos um com o outro. E eu estava a falar da minha vida mesmo, pessoal, das tentações e tudo mais. E ele disse, olha, Tiago, eu sou mais velho do que tu. Para quem não... Eu disse Tiago, porque, para quem não sabe, Simeão é o meu apelido. O meu nome é Tiago mesmo. Também tenho mais, também tenho outros. Mas, amados, ele disse assim, Tiago, olha, tu tens que entender que eu tenho as mesmas dificuldades, eu tenho muito mais idade do que tu, digamos assim, não muito mais, mas ele já é avô, então. E ele disse isso, amados, e eu entender isso aí, que ele leva a sua cruz diariamente, por um lado é desesperante, porque eu quero que a minha concupiscência não haja mais, mas por outro lado é maravilhoso, amados, porque ele é algo inspirador mesmo. E é isso que a Bíblia nos diz aqui: levar a cruz diariamente e seguir Jesus. Amados, por isso é que nós temos que estar uns com os outros, por isso é que nós temos que estar com os irmãos, por isso é que nós temos que estar com os irmãos. Se nós não fizermos isso, amados, nós não vamos ter a alegria completa, nós não vamos passar de maneira plena. Por isso é que é maravilhoso nós estarmos com irmãos jovens, estejam com os mais velhos. Jovens moças, estejam com as mais velhas. Mulheres mais velhas, estejam também com os jovens, para que a vossa vida não perca sentido, ok? Então, nós precisamos uns dos outros. Uma pessoa já com a idade avançada, se ela estiver sozinha, é algo desesperante, amados. Nós não queremos isso, nós queremos ser bênçãos para os outros. A sério, quando ele partilhou isso comigo, claro, mas tu não sabias, Simeão? Sim, eu sabia, mas, amados, é incrível como nós vemos que alguém que está no ministério, ele missionário, já abriu algumas igrejas. Isso aqui, eu falo mundanamente, ok? Mas espiritualmente eu digo, alguém que já está no Evangelho há tantos anos, pastor há tantos anos, e ele diz, eu tenho a mesma dificuldade, eu tenho as mesmas concupiscências. Amados, isso, volto a dizer, por um lado é desesperante, mas pelo outro, em Cristo Jesus é aconchegante. Nós sabemos que nós passamos todos pelos mesmos problemas, amados. E há pouco tempo eu estava a falar com o Alessandro Gandeia, e é isso, e foi isso mesmo que nós falamos. Nós falamos, graças a Deus, regularmente, uns dias mais do que outros, mas eu acho interessante que nós temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, porque nós somos seres humanos. Homens têm os mesmos problemas de homens, mulheres têm os mesmos problemas que as outras mulheres. Oh, amados, eu vou até fazer assim. Vamos estar uns com os outros. Nós não podemos deixar que a nossa timidez faça com que nós não tenhamos comunhão com os irmãos. E eu volto a dizer, nós não podemos deixar que a nossa timidez faça com que nós com que nós não tenhamos comunhão com os irmãos. Ou seja, eu sou tímido, então eu não vou estar a falar com alguém. Nós necessitamos disso. Deixa a timidez de lado. Não deixa a timidez ir para cima de ti. Põe a timidez de lado. Como é que tu pões a timidez de lado? Claro, Deus ajuda-te. Mas é forçando. É forçando. Ai, não quero. Vai logo. Se for constrangedor o momento, não tem problema. Da próxima vez será mais fácil. Permitindo Deus. Então eu incentivo-vos mesmo.
Eu sou tímido, eu compreendo isso, mas, mas nós, amados, nós não podemos deixar que a nossa timidez ganhe a nossa vida, porque a timidez não vem de Deus, amados. O ponderar vem de Deus, mas timidez não vem de Deus. Nós somos assim, mas nós não precisamos de ser. Mas eu sou muito tímido mesmo, ok, mas isso impede que tu tenhas comunhão com os irmãos, impede que tu fales o evangelho a alguém que está na rua, quando tu tens a certeza que tu queres falar, que Deus realmente nos torne como Ele quer que nós sejamos. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Ou seja, se nós tentarmos apegar a esta vida, nós perderemos a nossa vida. Mas se nós abrirmos mão da nossa vida por causa de Jesus, então seremos salvos. Isso é maravilhoso. Que vantagens há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade. Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu já disse nas outras narrativas, no Evangelho segundo os outros discípulos, Marcos e Mateus, acerca disso aqui. E, amados, em plenitude, eu não entendo isso aqui, ok? Alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu não sei se era Jesus a ressuscitar e isso já seria o reino de Deus que ele estava a querer dizer aqui, ou quando o Espírito Santo veio pela primeira vez descendo como línguas, em línguas como que de fogo. Eu vou tentar usar a expressão aqui, mas eu acho que quer dizer isso, sim, amados. Glória a Deus. Pequena pausa, 10 segundos. Nós já voltamos, se Deus permitir. Glória a Deus, amados. Salmo 72, 1 a 20. Salmo de Salomão. Dá ao rei justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente. Que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado, que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nómades do deserto se curvarão diante dele, seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei! Que ele receba o ouro de Sabá. Que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até os altos dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano e que o povo prospere como grama no campo. Que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar.
Que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus, amados. Provérbios 12, 8 e 9. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. O sensato recebe elogios, mas o perverso de coração é desprezado. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Amados, quantas vezes nós vemos pessoas a querer mostrar riquezas que nem sequer têm e depois compram carros, casas, mas passam fome só por causa disso. Isso é muito comum. É melhor ser uma pessoa simples e ter quem a ajude que aparentar ser quem não é e não ter o que comer. Glória a Deus pela sua palavra, amados. Estou aqui a passar. Ok. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado em todo o tempo. Permaneçamos todos na Bíblia Sagrada para que ela permaneça em nós e até ao dia de amanhã, se Deus assim permitir. Glória a Deus, amados. Oremos uns pelos outros e, por favor, não se esqueçam de orar por aquele pedido que eu disse no início de um amigo lá da Igreja de Portugal. Ele está hospitalizado, neste momento não consegue falar, não sei aquilo que ele teve. Também não vou estar aqui a dizer, ele teve isto, teve aquilo. Não, ok? Mas eu peço oração. Glória a Deus em todo o tempo. Amém.